Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira carta hoje é a terceira carta de São João, uma carta bem curtinha, vale a pena ler, que é endereçada a esse Gaio, que provavelmente era um homem rico, que acolheu os cristãos, ajudou a igreja com seus bens. Atenção, é o único texto da Bíblia que não tem a palavra, os nomes Jesus e nem Cristo, nenhuma vez. O que isso quer dizer? Que quando você usa os seus bens para a igreja, é diretamente quem que você está ajudando? Cristo. Cristo. Quando você ajuda a congregação das irmãs, as irmãs na evangelização, quem que você está ajudando? Cristo. Quando Madre Teresa viu o pobre na estação de trem, que disse: tenho sede. Quem que ela entendeu que fosse aquela sede? Cristo. Ou não? Sim. Quando São Paulo caiu, no texto não fala do cavalo, mas tem uma pintura belíssima lá na igreja São Paulo, fora dos muros, que está ele caindo do cavalo. E ele ouviu a voz de Jesus. O que Jesus disse? Paulo, por que me persegues? Paulo não viu Jesus assim, em vida na terra, terrena. Por que Jesus disse, por que me persegues? Porque quando perseguia os discípulos, os apóstolos, a igreja, perseguia diretamente a ele. Certo? Por isso eu digo, irmãos e irmãs, não percam a oportunidade de ajudar a igreja, materialmente também. Não percam a oportunidade. Não é uma questão de que eu quero que enriquecer a mim não tem nem jeito, eu já expliquei muito bem isso aqui, como é, que a côngora não muda com o tamanho do dízimo. Mas você estará recebendo recompensas diretamente do céu. É o que Madre Teresa dizia quando abriu uma casa: não são eles que precisam de vocês, são vocês que precisam deles. Não percam a oportunidade, né? Caríssimo, é muito leal o teu proceder agindo assim. Tanto é que foi para um texto na Bíblia, para todos os séculos, alguém que ajudou. Os teus irmãos ainda estrangeiros, eles deram testemunho da tua caridade diante da igreja. Isso aqui ficou para sempre, marcado para sempre. Não tenham receio de ajudar, ofertas, dízimo, o que for. Então fica aí, depois leia essa carta, ajudar a acolher alguém, né? Ele acolheu também os pregadores da verdade. E Paulo diz: a nós cabe sermos cooperadores da verdade, a luta pela verdade. Sempre, ontem eu falei do amor e da verdade, que não se desvinculam. Outra coisa que eu queria que vocês estivessem atentos é que Deus é tão extraordinário, que quando você ajuda a igreja, seja materialmente, seja com pregações, com a sua vida, olha o Salmo: feliz aquele que respeita o Senhor, que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra. Eu, hoje, com 6 anos de padre, vejo que os maiores tormentos de uma família são filhos e netos que se perdem. Usam droga, bebem, não são mais responsáveis, não tem nenhum tipo de empenho nas coisas, ficam dependentes de pais com 40, 50 anos de idade, casa e ainda mamando os pais. Casamentos horríveis, que se separa, que dá briga, filhas que são abusadas,
por violência de marido, que apanha sem nem os pais saberem, pressão psicológica, filhos que casam com mulheres, que põem o filho contra a família, que não tem nenhum tipo de responsabilidade. Isso transforma a vida das famílias num tormento, e um tormento às vezes irreversível. Quando, por exemplo, casa, separa, põe os netos dentro de casa, junta de novo, e assim por diante, sem contar os suicídios dos filhos. Não é assim? E olha o que Deus está falando aqui. Se você respeita e ama a igreja, sua descendência, seus filhos e netos serão fortes. Ah, padre, mas eu rezo. Eu quero saber se você tem um empenho de ajudar a igreja como deveria e de rezar como deveria. Não é uma rezinha qualquer. É ser firme na adoração, firme no rosário, firme na caridade, firme na leitura da Bíblia. Não é uma coisa mais ou menos. Não é mais ou menos que Ele nos ama. Não é mais. Isso que é mais ou menos? Não é mais ou menos. É quando você realmente decide colocar Deus em primeiro lugar. Aquele tormento que você vai ter a vida toda não vai ter mais, que são as suas descendências, seus filhos. Eu encontrei um jovem de Porá ontem lá em São Luís, que eu fui fazer um momento de cura com eles. Um jovem que era totalmente perdido, totalmente, não tinha nada, uma pedra bruta. Aí ele olhou em mim: vou para o retiro vocacional, estou vivendo a castidade desde agosto. Olha, aquelas palavras entraram no meu coração como uma lança. Como que Deus age desse jeito? Quase que eu falei para ele: olha, eu não botava fé não sei para nada. Eu investi já pensando que era dinheiro, que era investimento perdido. Mas olha o que Deus faz. Imagina uns pais que sentam com os filhos para rezar o terço todo dia, à tarde, de manhã, para meditar a palavra de Deus. Imagina o que Deus não faz com as suas descendências. Mas não investem nisso. Deixa a família, as mãos dará. A Deus não dará, né? Porque as mãos do capeta. Não importa com isso. E depois as consequências são gravíssimas. Gravíssimas. Muito graves, né? E está aqui a promessa da sua descendência, se você realmente mudar de vida. E se o caldo já entornou, se os seus filhos já casaram mal, já estão numa droga, já não estão nem querendo saber de igreja, não adianta desesperar. É agora você se converter mais e aguardar que Deus haja. Mas sempre as consequências ficam, né? Mas cabe a você ser mais santo. Você tem que mudar. E nós temos o evangelho de hoje, que Jesus conta a história de um juiz que nem é convertido e que não aguenta a insistência da viúva e acaba concedendo. E diz que Deus, que é bom, por que Ele não vai conceder um pedido que nós insistimos? Bem, gente, aqui eu confesso que até eu fico um pouco, como pastor, sem conseguir passar concretamente como é que funciona essa questão de pedir a Deus. Vamos lá. Jesus está dizendo que nós temos que insistir, constantemente insistir. Então, até hoje, o que Deus tem com todos os exemplos dos santos, os documentos da igreja, e o que Deus me inspira. Então vamos lá. Existem coisas que são óbvias, que Deus também quer. Os dons do Espírito Santo, sabedoria, inteligência. Você pode pedir isso adoidado. Fé, esperança, caridade. Você ser uma pessoa altruísta, que ajuda os outros. Você querer a conversão do seu filho, né? Sem dúvida.
conversão de sua filha, a conversão da família, o desapego às coisas materiais. Isso aí, não tenha dúvida, peça uma fé, um comprometimento de vir à missa todos os dias, se você tem horário para isso, de vir a visitar o Jesus o Santíssimo, um comprometimento com a Bíblia, com o dízimo, com a oferta, com a ajuda aos pobres, que é o ápice, Mateus 25. Isso, um casamento que está dando errado, se for um casamento de verdade, é claro que Deus quer o casamento restaurado, óbvio. Peça, implore a Deus que toque o coração da sua esposa, do seu esposo, para se converter, e também o seu, para o casamento ser restaurado. Peça isso todos os dias. Deus vai amar isso. Agora, existem coisas que não são obrigatórias. Por exemplo, uma coisa que eu já citei, a casa própria. Tem gente que dá o sangue por uma casa própria. Um dia uma senhora falou assim: padre, talvez porque o senhor é homem, mas uma mulher que cuida da sua casinha, aquelas que gostam de limpar a casinha, montar, é tão importante para ela ter um dia a sua própria casinha. Bem, talvez seja verdade diante de Deus, que Deus também tenha compaixão de quem sonha em ter uma casa própria. Então vamos pensar o seguinte: eu não vou mais falar que não deve pedir a casa própria se alguém não tem casa própria. Mas se você pede a casa própria, junto com isso, você tem que priorizar as outras coisas, pelo menos. Você tem que se sacrificar mais para a igreja do que para a casa própria, entende? Porque o que acontece? A gente vê casais que trabalham dia e noite, que nem se vê um ao outro, para comprar a casa própria, não vai na igreja direito, não reza o terço em família, não faz nada, não faz caridade, porque está juntando dinheiro para a casa própria, não ajuda, não é dizimista, não ajuda a igreja, não faz nada. Isso é idolatria, concorda? Então, se houver pedidos que não são espirituais, que pelo menos Deus seja colocado em primeiro lugar, antes de tudo, pelo menos isso. Se Deus for colocado em primeiro lugar, talvez Deus já conceda as outras coisas. Primeiro Deus. E Deus sempre é assim: quando você pede muita coisa espiritual, acaba que Ele te concede algumas coisas pequenas deste mundo também. Deus é muito bonzinho, né? Mas também, essas coisas que não são obrigatórias, são opcionais. Se Deus não conceder, não desespere. Não é assim? Não é o mais importante. Vou dar um exemplo que eu sempre dou nas homilias. Uma mãe, duas mães que estão pagando cursinho para o filho, com dificuldade, certo? Aí as duas vêm no Santíssimo. Uma fala assim: Senhor, faz meu filho passar no vestibular, o senhor sabe que está difícil, as coisas estão cada vez mais complicadas, ele tem que entrar numa federal. Bem, é uma oração. É ruim? Não. A outra mãe chega aqui e fala: Senhor, o senhor sabe que nós estamos tendo dificuldade para pagar cursinho, e nós queríamos até que nosso filho passasse, mas na verdade eu quero o meu filho no céu. Se ele nunca tiver que passar para ir para o céu, que nunca passe. Eu quero o meu filho santo. Santo. Eu não sei o que é melhor para ele, nós estamos achando que é isso, mas se não for, que seja feita a sua vontade. Ai, aí derrete, hein? Aí você derrete o coração de Deus. Entendeu o que eu estou querendo dizer?
Deus é ciumento. Deus é ciumento. Ele quer primeiro ser amado acima de todas as coisas. Não porque ele é egoísta, mas porque ele se doa totalmente. Então, sempre priorize as coisas de Deus. Sempre. Depois, se vier a passar no vestibular também, ótimo, passou no vestibular. Mas primeiro você deixou claro que o mais importante da sua vida é a sua família no céu, é a salvação de todos. Tá bom assim? Então, vasculhe o seu coração. Quando for pedir coisas supérfluas, se primeiro você está priorizando as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. E aí sim, mais cedo ou mais tarde, Ele vai te conceder. Se o seu filho usa droga, você já internou 20 vezes, mas você é santa, está rezando, mesmo que você não veja, olha a audácia que eu vou fazer. Mãe que está me ouvindo, pai, mesmo que você não veja seu filho se converter, eu te garanto que se você for fiel até o último suspiro, ele vai estar no céu com você. Na hora do juízo particular dele, por causa da sua vida, Deus vai se revelar a ele de uma forma tão grande que ele vai aceitar a misericórdia de Deus, certo? Depende da santidade de vocês. Sejam fiéis. E aí terminar com essa frase: escutai o que diz esse juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite não gritam por ele? Será que vai fazê-las esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, agora vem a frase: será que vai encontrar fé sobre a terra? Será que Jesus vai encontrar fé sobre a terra quando Ele voltar? Aqui é o gargalo. Que esse caminho seguro aumente a nossa fé e o desejo de santidade, para que Ele encontre sim uma fé sólida em cada um de nós. Assim seja.